Quero convidar os irmãos para este momento da nossa lição, abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, onde nós faremos a leitura do versículo 5 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Pedir aos irmãos que me auxiliem na leitura de forma responsiva. Vou ler os versículos ímpares. Eu peço à igreja que juntos leiam os versículos pares, por favor. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Feche os seus olhos mais uma vez, para nós orarmos ao Senhor. Querido Deus, estamos diante de outra porção da Tua palavra neste momento. Pedimos ao Pai que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor nos fortaleça, molde a nossa vida para podermos viver de maneira que o Senhor venha a ser honrado, ó Pai. Peço a Deus que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ilumine a mente de cada um que está aqui, para que todos possamos compreender a vontade do Senhor, ó Pai. Porque nós cremos que isso é possível apenas pelo poder do Senhor. Por isso, ó Pai, dependemos completamente do Teu agir nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós temos estudado sobre a questão do trabalho. Temos visto qual é a relação que existe com o nosso trabalho e com a nossa fé. E em uma lição anterior, algumas antes, nós já observamos que não existe espaço na vida do cristão, daquele que compreende a palavra do Senhor, para a ociosidade. Inclusive nós vemos Paulo dizer então que aquele que não quer trabalhar, que não coma, né? Paulo é muito direto quando ele fala então sobre esta questão. Em outros momentos instrui os tessalonicenses sobre o trabalhar com as próprias mãos, porque tinha um conceito de que alguns trabalhos eles não eram dignos. Então nós vimos que o trabalho ele é necessário, é dado pelo Senhor, não vem como maldição sobre nós. Já discutimos esta questão de Gênesis, então nós vimos que Deus concedeu o trabalho e por isso ele é um dever para todos nós. É um dever, pois nós através dele recebemos o nosso sustento e conseguimos o sustento daqueles que dependem também de nós. Porém a questão é então, qual trabalho? Como saber se o trabalho que eu realizei ao longo da minha vida era aquele então para o qual o Senhor me chamou para fazer? Qual é a vocação que você tem para você então poder honrar a Deus em sua vida? Quais as prioridades que geralmente alguém utiliza para escolher o seu trabalho? Para poder então identificar qual é a área de trabalho que essa pessoa vai exercer pelo resto da sua vida. Você já ouviu falar de pessoas que se frustraram no ambiente de trabalho? E como elas se comportaram com relação a isso? Isso depende muito da visão que a pessoa tem de trabalho. Qual é a vocação que ela tem? Nós precisamos pensar sobre isso. E essa vocação você vai entender a partir então
de quais as prioridades que você tem colocado na sua vida para você escolher o trabalho que você já escolheu ao longo de toda a sua vida. O texto, então, ele traz para nós uma situação de relação, né? Paulo vem falar aos Efésios já desde o capítulo 5 sobre o relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, e quando ele chega no capítulo 6, versículo 5, fala da relação dos servos e dos senhores, ou seja, do patrão e do empregado. Nós vamos ter uma lição, vamos falar específica sobre atitudes de cada um deles, mas nós vamos usar esse texto para nós vermos como é que Paulo ele está nos influenciando aqui, nos ensinando a reavaliar os nossos relacionamentos. A nós então reinterpretarmos através de Cristo na fé, como nós então devemos viver os nossos relacionamentos. Porque veja então que ele começa a mostrar para os servos, para o empregado, que aquele que tem autoridade sobre a sua vida, ele agora é o representante de Deus. Assim como ele falou do marido para a esposa, como ele falou dos pais para os filhos, está falando agora aqui do Senhor para o servo. Se ele é então o representante de Deus para aquele servo, como ele deve se comportar para com ele naquele momento? E aí Paulo então começa a dizer, né? Obedeça ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então veja como ele está atribuindo aqui a autoridade ao Senhor, como um representante de Deus naquele momento. Então o servo que é cristão, ele precisa olhar para o seu Senhor, ele precisa olhar para aquele que está então o direcionando como alguém a quem ele deve obediência. Mas acima desta relação, então nós vamos destacar aqui neste momento como ele faz esse serviço. Veja então que no versículo seguinte ele diz: não servindo à vista, como para agradar a homens. O que é que Paulo está querendo dizer então com a expressão não servindo à vista, como para agradar a homens? Ele está lembrando então que o serviço feito por aquele que é cristão não deve ser exercido com excelência somente quando ele está sendo visto, quando o patrão está vendo, quando existe alguém que está o monitorando, quando existe alguém que está observando, para como se estivesse fazendo para os homens que estão vendo. Mas que ele deve fazer com excelência em todo o tempo, como servos de Cristo. Porque Deus está vendo o nosso serviço a todo momento. Mas nós precisamos então entender que isso é possível apenas para quem tem fé. Você vai encontrar diversas pessoas ao longo do seu ambiente de trabalho, ou já encontrou ao longo da sua vida, que não estavam preocupadas com o seu serviço, e quando a autoridade saía de perto, aquela pessoa fazia o trabalho de forma relaxada. Por quê? Porque ela não está preocupada com Deus, mas está preocupada com o que os homens estão pensando do seu serviço. Então nós precisamos pensar aqui em como fazer, como o nosso trabalho é visto por nós mesmos. Quando você pega qualquer profissão, você precisa entender então como é que você enxerga ela, se você está à procura de um trabalho, ou se você procurou o trabalho. É importante você então fazer a seguinte pergunta, para você entender se o trabalho que você exerceu ou que você exerce era a vocação que Deus tinha para você. Você então enxerga o seu trabalho como uma missão. Já pensou nisso alguma vez? Algumas pessoas começam a pensar na palavra missão e pensam, bom, meu trabalho é missão, então se eu sou um missionário onde eu estou, então eu tenho que pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho no meu ambiente de trabalho. Existe algum problema nisso? Não. Mas se você está exercendo a sua profissão, se você é, por exemplo, um sapateiro, você vai ali trabalhar a maior parte do tempo sozinho, confeccionando os seus sapatos, ou consertando os sapatos. A
pregação do evangelho deve ser o foco? Tem espaço para ela. Mas e se chega um cliente na sua sapataria e essa pessoa não quer saber de Cristo? Você vai pegar o evangelho e vai fazer ele engolir isso? Essa é a missão dessa pessoa? É pregar o evangelho somente? Que muitas vezes o cristão confunde é que nós temos uma missão de pregar o evangelho. O Senhor nos deixou isso. Mas nós somos vocacionados para realizar isso em meio às diversas profissões que nós temos. Estamos espalhados na sociedade. Deus não vocacionou todos nós para a mesma coisa. E por isso, se você tiver a oportunidade, você vai pregar o evangelho. Mas se você não tiver essa oportunidade, se você trabalhar com pessoas que não querem saber de Cristo Jesus, talvez você já tenha conhecido algum crente, que é chamado assim daí no ambiente de trabalho, que só fala de Bíblia, que só fala de Jesus a todo tempo, não fala de mais nada. Ele não tem vida, ele não tem problemas, ele não tem outra coisa a não ser tentar colocar a Bíblia nas pessoas. Como é que a pessoa começa a ver esse cristão? É de forma positiva? Nem sempre. Ah, lá vem fulano de tal. Por quê? Porque nós podemos usar o nosso meio de trabalho, a nossa vocação para falar do evangelho. Mas se você for um sapateiro, você vai mostrar às pessoas quem é o Deus que você serve, fazendo o melhor sapato, fazendo o melhor serviço ao consertar o taco do sapato das mulheres que levaram para você realizar esse serviço. E aí você torna aquilo atrativo, para que as pessoas possam começar a se interessar no Deus que você serve. Sempre fez com excelência aqueles sapatos. Tem alguma coisa de diferente naquela pessoa. Alguém pode ler para nós o texto de Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10, por favor? Vejam só, então, de tornar aquilo que você crê atraente para aquelas pessoas. Precisamos, então, realizar o serviço sempre com excelência. Quando nós falamos de vocação, nós temos que lembrar que se existe uma vocação, a palavra vocação, ela significa chamado, você foi chamado por alguém. Se você foi chamado por alguém para realizar um serviço. Vejam só quando você observa a história de Moisés. Você se lembra do que aconteceu no começo da história de Moisés? Alguém se recorda para me ajudar? O que aconteceu com Moisés? Ele era bebê, foi colocado onde? Um cesto. Esse cesto foi parar na mão de quem? Da filha do faraó. Ela pegou aquela criança e fez o que com ela? O quê? Tomou para ela, criou, até chamou a mãe de Moisés para amamentar enquanto ela não tinha essa possibilidade. O menino cresceu no palácio. Você acha que Moisés, quando cresceu no palácio, ele teve uma boa educação ou não? Teve a melhor educação. Acesso a conteúdos, informações, maneiras de falar, maneiras de se portar. Isso então vai ser útil para Moisés depois, porque ele tem um chamado de Deus. Direcionar um povo.
Antes disso, libertar o povo. Veja então que nós temos o momento em que Moisés ele é chamado pelo Senhor diante da sarça, e ele fala que ele não sabia falar direito, mas Deus fala para que ele instrua o seu irmão Arão. Onde é que ele aprendeu tudo isso? Muitas pessoas podem olhar a história de Moisés e falar assim, não, deu tudo errado na vida dele. Ele foi parar lá no palácio, ele não se deu bem no começo da vida, a vida dele começou a caminhar só depois. Não, nem depois, porque daí ele começou a caminhar no deserto, porque ele teve que enfrentar o faraó. Não, ele foi chamado para isso. Ele foi preparado para isso. Às vezes nós olhamos a nossa vida e achamos que uma frustração que nós passamos acabou a nossa alegria, acabou o contentamento. Me frustrei em certo momento na minha carreira, me frustrei naquilo que eu estava tentando fazer e agora não vai dar certo mais. Deus me abandonou. Será? Não olhe para a história de Moisés, mas olhe para a história de José. Qual era a vocação de José? Para que ele foi chamado? Ele passou por momentos bons na família? Até passou, né? No começo. O pai cuidava muito bem, né? Tinha ele como prioridade ali, né? Dava túnica, ele era o preferido. Mas os irmãos não gostavam disso. Depois dos sonhos que ele teve, os irmãos o invejaram, quiseram matar. E aí você conhece toda a história, ele foi vendido como escravo. Olha a frustração na vida de José. Mas onde é que ele vai parar? Ele se torna governador do Egito. Para quê? Para que ele pudesse se exaltar, falar, olha família, eu agora sou governador? Não. Para que ele pudesse servir a sua família e para que ele pudesse servir bem toda a sua sociedade. É a vocação de José. Era ser o governador do Egito. Em meio a tudo isso, ele mostrou o seu Deus, mostrou a que povo ele pertencia, mostrou, mas Deus o chamou para ele estar ali, como o melhor governador para suprir as necessidades daqueles que vinham pedir ajuda no Egito, para distribuir bem os alimentos para o povo do Egito. Ah, mas era um povo inimigo, mas ele foi usado por Deus para suprir as necessidades deles, porque o restante estava passando por fome. Então vejam só como nós temos que olhar o nosso trabalho, a vida como ela está sendo conduzida, com o olhar da fé, com o olhar de que Deus me chamou para fazer algo e Ele está me conduzindo para isso. Mas nós temos que entender então que isso não começou agora, né? Você tem lá desde Gênesis, Deus deu essa ordem para Adão. Adão, faça isso, cuide, plante, governe os animais e tudo aquilo que foi criado. O trabalho foi dado pelo Senhor lá no Éden e Ele então está ainda em nós. Nós temos algo a fazer para honrar o nosso Deus, algo que Deus nos chamou e que nós temos que fazer para Ele. Esse é um grande problema quando nós pensamos em vocação. Então as pessoas acham que foram vocacionadas para algo, mas elas não estão fazendo para aquele que as vocacionou. Elas estão fazendo para si mesmas. Quais são as prioridades que alguém então começa a elencar quando vai procurar emprego? Qual é a primeira delas? O salário. Se o salário for bom, é uma chance. É um bom trabalho para mim, para minha família, para o sustento da minha casa. Se o salário for pouco, nem considera, né? Tem muitas pessoas que são assim. O que mais que as pessoas levam em consideração? Além do salário. Condições de ambiente de trabalho. Se vai ser confortável para você. Se vai ser interessante para você passar o dia inteiro no escritório ou passar o dia inteiro andando pela rua. Será que vai ser interessante? Ao invés das pessoas olharem para que elas foram chamadas e elas precisam entender como elas vão entender isso, elas começam a pensar, não, se o dinheiro está bom, se é confortável para mim, então vamos lá, vamos seguir nessa linha. O que acontece com muitas pessoas que procuram emprego somente pela situação financeira?
elas se tornam pessoas frustradas, porque ela faz aquilo com tão mau gosto. Não todas, tá? Porque muitas vezes ela não foi chamada para aquilo. Ela escolheu porque aquilo ganhava mais, dava mais dinheiro para ela. E nós precisamos cuidar disso. Porque nós muitas vezes realizamos um trabalho porque ele nos dá mais dinheiro, mas eu faço o meu trabalho de uma forma desleixada, eu faço o meu trabalho sem prazer, sem alegria, eu faço o meu trabalho emburrado todo dia, eu vou para o trabalho sem qualquer tipo de satisfação, porque Deus não me chamou para fazer isso. Muitas vezes nós estamos passando por isso. Porque você está naquele trabalho porque optou então pela forma como esse trabalho então foi dado a você. Mas e se Deus te vocacionou para um trabalho que você vai ganhar pouco? Vamos olhar de novo, usar o sapateiro. Nem todo sapateiro tem um grande negócio, né? Vamos pensar que você vai consertar um sapato por dia. Você não vai ganhar muito, muitas vezes. Mas se você foi chamado para ser um sapateiro? Muitas pessoas recusam o chamado, a vocação de Deus, para poder ir no caminho que para elas é mais satisfatório, ou que é visível aos olhos, né? Empregos que estão dando mais dinheiro, né? Empregos que estão dando certo no momento. Vamos entrar nessa onda aqui. Não, agora não é mais esse, vamos mudar de emprego, né? Porque aquele não está dando certo mais. E se você foi vocacionado para ser sapateiro? Você se lembra comigo na história de Jonas? Para que Jonas foi vocacionado? Qual foi o chamado dele? Era para ser sapateiro? Jonas não, né? O que ele tinha que fazer? Pregar. Anunciar. O chamado de Deus para o profeta era esse. Pregar. E o que ele faz? Ele foge. Ele foge, ele acha que ele está tranquilo, que ele está bem, até que as situações da sua vida viram de ponta cabeça. E Deus fala, você não foi chamado para isso. Volte para lá. Porque você tem que anunciar. E quando ele anuncia, o que acontece? Com o povo de Nínive. Eles se convertem. Qual é a posição de Jonas? Ele se revolta. O problema estava onde, então? Aonde? Nele. O problema é que Jonas não quis aceitar o chamado de Deus, onde ele deveria estar, o que ele deveria fazer, qual o resultado que ele poderia esperar naquele momento. Quantas pessoas você conhece que foram chamadas por Deus? Você olha para aquela pessoa e fala assim, ela foi chamada para fazer isso, mas ela não quer fazer isso. E ela está frustrada muitas vezes, porque ela se afastou daquilo. A pessoa vive a vida inteira amargurada, realizando um serviço pelo qual ela não foi chamada para fazer. E nós vemos então que o vocacionado, ele vai ser chamado para abençoar, né? Você é um servo em meio à sociedade. Então se você me ajuda aí com outra profissão que só está sapateiro na minha mente aqui. Só sapateiro. Alguém joga uma outra profissão para mim aí, por favor. Qualquer uma. Qual? Médico. Saúde, né? Foi chamado, a vocação dele é ser médico. É aquele médico, o melhor médico, que faz com excelência para o bem da sociedade. Glorifica a Deus através do seu serviço. Glorifica a Deus através do melhor atendimento que ele dá na cidade. Da melhor atenção que ele dá para os seus clientes, para os pacientes. Mas nós temos que entender então que toda vocação ela vai ser para o bem da sociedade. Pode ser que esse médico pregue o evangelho se ele for cristão? Pode ser. Mas pode ser que não. Às vezes não vai ter espaço para ele falar, Jesus te ama, entregue-se para Jesus. Mas as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, esse médico é diferente.
Tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. O que é? Ele foi chamado para ser um médico, vocacionado por Deus para realizar isso, abençoando a sociedade, abençoando a cidade onde ele está, abençoando as pessoas. Em contrapartida, você tem pessoas que não fazem isso. Médicos que você fala assim, não vá nesse, porque não é um bom médico. Quando eu fui, não me atendeu bem. Quando eu fui, não deu atenção ao meu problema. Você já deve ter passado por alguém assim. Pessoa que não faz com prazer. Pessoa que não quer estar ali, que não quer cuidar das pessoas, que não tem empatia pelas pessoas, mas ela está ali. Por quê? Porque medicina dá dinheiro. Algumas pessoas pensam assim. E nós temos que cuidar para nós não entrarmos na mesma linha ou não instruirmos outros a viver da mesma forma. Nós temos que lembrar também que para o bem da sociedade não é qualquer coisa. Todos os trabalhos honram a Deus? Todos? Hã? Então, nem todos os trabalhos honram a Deus. Então, nem sempre vai fazer o bem para a sociedade. Se você pegar alguém, por exemplo, que vende material pirata, honra a Deus? Vendedor de drogas, honra a Deus? Ele está ganhando dinheiro, às vezes muito dinheiro. Mas ele está certo em fazer isso? Está fazendo bem para a sociedade? Não. Nem todos os trabalhos vão ser lícitos para nós podermos incentivar os outros a fazer ou nós mesmos fazermos. Alguém pode ler para nós Efésios capítulo 4, versículo de número 28, por favor? Vejam só, então Paulo está dizendo aqui, se você era alguém que furtava, não furte mais. Se você era alguém que fazia alguma atividade ilícita, não faça mais. Mas ele diz, então, trabalhe com as próprias mãos, faça algo que vá abençoar a sociedade, acudir o necessitado, que vá servir o próximo, que vá ajudar o outro. Pense naquilo que você faz, ou naquilo que você fez ao longo da sua vida. Abençoa o próximo, abençoa a sociedade. Nós precisamos entender como é que nós estamos servindo a Deus no nosso dia a dia. Por quê? Porque eu não divido a vida secular da vida sagrada. Lembra disso? Nós falamos isso no começo. É uma vida cristã apenas, onde você faz tudo o que você faz para a glória de Deus. Tudo é o seu culto racional ao Senhor. Você está na sua casa cozinhando, você está cultuando a Deus. Você está no seu trabalho, você está cultuando a Deus. Você está na feira, você está cultuando a Deus. A maneira como você se comporta, você está glorificando a Deus ou não. Inclusive, então, dentro do trabalho que você for fazer, então, faça para que o próximo possa ser abençoado através do seu serviço. Não faça um trabalho de qualquer maneira, mas faça com excelência. Cuidado com o trabalho que você faz. Nem todos são agradáveis a Deus. Alguns podem até levar você a pecar. Que tipo de trabalho pode levar você a pecar? Que em si ele não é pecado, mas pode levar você a pecar. Cristão pode ser... Pois não, dona Reide. De? Carro. Certo. Sim. O novo e o velho também, né? Aham. Certo. Muito bom. Aham.
Tem que fazer com excelência, cuidando daquele que está comprando, né? Sim. Isso, exatamente. Temos que entender que nós fazemos deve glorificar a Deus, né? Você já pensou num músico? Cristão pode ser músico profissional? Ou ele só pode tocar no louvor da igreja? O que você acha? Tem espaço para as artes na vida do cristão? Ele pode ser um artista plástico, músico, ator ou não? Quem acha que sim, levante a mão. Sim? Temos metade. Quem acha que não? Levante a mão. A metade, metade? Qual é o problema do cristão ser músico? Me ajuda a pensar. Ah, tá. Então aí tem um problema. Ele tem uma profissão que pode ser a sua vocação, porque Deus concedeu a ele um talento, mas ele precisa saber como ele vai usar. É pecado ser músico? Não. Não. Mas, dependendo do caminho que ele for trilhar, ele pode pecar. É? Se você ver um cristão, cantando um funk, desses que falam palavrão, incentivam sexualidade e tudo mais, o que é que você vai pensar dessa pessoa? Ele é do mundo. Será que ele é convertido mesmo? Né? O cristão tem que tomar cuidado com aquilo que ele faz. Mas um cristão pode ser músico. Ele pode ser o melhor músico que existe. E faz tudo para a glória de Deus. O cristão precisa cantar música para a igreja? Compor sua música para a igreja? Não necessariamente. Ele pode ser um bom poeta e criar, né, ali com a sua criatividade uma letra que não vai desagradar a Deus e que não necessariamente vai falar Jesus, Deus, mas dentro daquilo que ele está cantando, ele está levando as pessoas a pensarem, às vezes na criação, às vezes na bondade, às vezes no amor. Não há problema nisso, né? Se você pegar alguém que vai para a área da atuação, um cristão pode ser ator ou atriz? Pode ou não pode? É pecado? Não é pecado. Só que ele vai ter que se posicionar. Nos dias de hoje, você pega aí televisão, a maior parte aí das novelas e filmes vão ter cenas que o cristão vai ter que pensar se aquilo vai ser agradável a Deus ou não. Mas você pega um cristão que é um excelente ator, que trabalha nas peças de teatro da melhor maneira possível, ele transmite a bondade de Deus ali na sua atuação, às vezes na peça que ele está fazendo. Então nós podemos ter pessoas que vão para algumas linhas que tem que tomar cuidado, porque eles podem acabar pecando contra o Senhor. Então há limites, né? Mas nós temos que entender então como que eu sei qual é a minha vocação. Como é que eu sei que eu fui chamado para fazer aquilo? É pelas suas aptidões, pelos seus talentos, por aquilo que Deus te concedeu para que você pudesse fazer e você faz com muito mais facilidade, você aprendeu isso com mais facilidade do que os outros. Alguém pode ler para nós Atos, capítulo 9, versículos 36 ao 39, por favor. Atos 9, do 36 ao 39.
Isso, história de Dorcas. O que Dorcas fazia ao longo da sua vida? Era o quê? A costureira, não estava ali? Tem todo um contexto a história, né? Dorcas morre, ela vai ser ressuscitada pelo Senhor. Mas enquanto essa história está acontecendo, eles estão ali mostrando os belos vestidos e túnicas que eles haviam construído juntos com ela. Interessante de olhar então a história de Dorcas, porque ela fazia isso, mais o versículo de número 36 diz então que ela era notável. Por quê? Pelas boas obras que ela fazia. Veja que interessante. O chamado de Dorcas era fazer os melhores vestidos, as melhores túnicas. Era conhecida por isso. Eles trouxeram ali para mostrar, olha o que nós estávamos fazendo, ao ponto desta mulher, ela fazer isso para a glória de Deus, porque ela abençoava os outros. No que ela era boa? Quais eram as aptidões dela? Quais eram os talentos que Deus deu a ela? Ela era uma mulher extremamente criativa. Vamos pensar numa costureira, na melhor costureira que existe. Criatividade, fazia o seu trabalho com excelência, precisão. Ela entendia que ela era desta forma e ela foi para este ramo. Ela fazia isso muito bem. É muito importante, então, nós entendermos quem nós somos. Não adianta eu querer ser o Felipe. O Felipe tem um trabalho completamente diferente do meu. Não sei fazer o que ele faz. Ele aprendeu a fazer isso. Agora eu vou me meter a fazer o serviço dele, o que vai acontecer? Se não for a minha aptidão, se não for o meu talento, se eu não tiver essa capacidade dada por Deus para aprender e fazer o melhor disso, eu posso até fazer, mas vou fazer mal feito, vou fazer sem prazer, vou ser aquele murmurador que vai passar o resto da vida trabalhando nisso, desagradando a Deus. Porque os clientes vão conhecer, vão saber, não, faz um mau trabalho, não vai honrar ao Senhor com o seu serviço. Quais são as aptidões que você tem? O que você faz que Deus te concedeu? Quais são os talentos que você tem? Que o Senhor te usa em meio a esses talentos, ou já te usou. Vocação, chamado de Deus foi para fazer isso. Aquela pessoa que você olha e fala assim, é a melhor professora, o melhor vendedor, o melhor engenheiro, o melhor pastor. Nossa, ele é bom nisso, ela é boa nisso. Você vê que aquela pessoa faz isso com prazer, porque ela tem algo dado por Deus, tem um diferencial ali. Deus usa aquela pessoa e ela glorifica ao Senhor por meio daquilo que ela está fazendo em todo aquele momento. Por isso é importante entender que o vocacionado, ele vai fazer isso com excelência, porque ele foi então abençoado por Deus com esse talento. Então ele já vai para essa linha, ele já naturalmente pensa assim, né? Então Deus vai usá-lo dessa forma. Não é, Ed? Para muitos é mesmo. É, também, né? Sim. Valorizar, né? Importante, vamos usar essa questão então, dona Ede. Se nós formos pensar no professor, todos nós temos na nossa mente um professor que sempre fez com excelência. E todos nós temos na mente um professor que foi mais ou menos. Com quem você aprende mais? Com aquele que fez o melhor serviço. E nós precisamos pensar aí em todas as áreas.
Nós vamos fazer o melhor. Então aquele que fez o melhor a vida inteira, que o Senhor chamou para fazer aquilo, ele fazia com prazer, com alegria, chegava na sala de aula, apesar que eu sei que é difícil, né? Chegava na sala de aula todo dia com prazer, com empolgação. Esses alunos vão aprender hoje, eles vão desenvolver, eles estão aprendendo no tempo deles, mas eu conheço, ele é preocupado. Melhor, foi vocacionado para isso. E nós precisamos pensar nisso no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, para fazer para o Senhor, para que Deus seja glorificado a todo momento. Mas há um problema na nossa sociedade. Um deles está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Alguém pode ler para nós, por favor? 1 Timóteo 6,10. Isso. Um dos grandes problemas que nós temos é porque as pessoas estão escolhendo as suas profissões, trabalham por causa do dinheiro. O que vai acontecer então é que essa pessoa ela vai exercer, ela entrou na faculdade de medicina, estou usando esse exemplo só porque a gente já mencionou ele, entrou na faculdade de medicina, se formou, abriu a própria clínica, está lá clinicando, está lá exercendo a sua profissão. Por quê? Ela foi focada no dinheiro. Ela não pensou no chamado de Deus. E aí essa pessoa, então ela vai fazer isso pensando nela muitas vezes. Quando o individualismo começa a influenciar a vida do cristão, ele começa a viver para si. Então ele procura o melhor trabalho, mais confortável, que dá mais dinheiro, o que é mais fácil para ele naquele momento. Às vezes até atravessa alguns caminhos que não são agradáveis a Deus, mas ele vai porque ele sabe que aquilo ali vai dar sustento para ele. Ele esquece que ele vai passar o resto da vida dele, muitas vezes, naquela situação, naquele cargo público, naquela vida, e faz sempre para ele mesmo. Não abençoa o outro, não abençoa a sociedade, não faz para que o todo possa ganhar. Então nós temos que remover o individualismo de nós e pensarmos que estamos aqui para servir a Deus. No nosso ambiente de trabalho, nós vamos servir ao Senhor, fazendo com excelência naquilo que nós somos chamados para fazer. Diante das nossas aptidões, dos nossos talentos, nós vamos alcançar a excelência, porque Deus já nos direcionou para viver para isso. Ah, mas eu me frustrei ao longo da vida, não deu certo. Talvez não seja este o caminho que o Senhor está trilhando para você. Talvez seja outro. Talvez você vai ser o governador do Egito. Você não vai ser um camponês. Você não vai ser um criador de gado, como seus irmãos. O que estava acontecendo com José. Então não olhe a frustração da sua carreira profissional como o fim da linha. Não, acabou, não tem mais chance. Olhe para Deus, olhe com fé. Existe propósito no meio das dificuldades. Deus vai trazer fortalecimento. Deus vai estar com você e vai te abençoar. Você precisa apenas olhar com esta lente. Nós precisamos entender então que em tudo isso nós precisamos da ajuda do Senhor. Alguém pode ler para nós 1 Samuel, capítulo 2, versículos 5 a 7. Primeiro Samuel 2, 5 a 7.
texto mostra para nós, Deus é quem faz você enriquecer, Deus é quem permite as pessoas empobrecer, Ele está no controle. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira, Ele é soberano. Antes de tudo, nós precisamos clamar ao Senhor, pedir a orientação de Deus. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Peça que Deus te oriente, mostre quais foram os talentos que Ele te deu, mostre como Ele vai te usar com esses talentos. Peça que o Senhor abra portas, mostre os caminhos que você tem que trilhar. Nós precisamos depender de Deus, porque se nós somos vocacionados por Ele, nós vamos servir a Ele. Então Ele vai direcionar, Ele vai nos abençoar, Ele vai abrir os caminhos para nós podermos então servir naquilo que Ele nos chamou para servir, e vamos fazer isso com excelência. Se você foi chamado para ser então um sapateiro, mas você não sabe como consertar o taco do sapato, o que você vai fazer? Vou pedir a Deus, Deus me orientou, eu vou estudar para fazer isso, porque é naquilo que Deus me colocou, é naquilo que eu tenho paixão, é naquilo que eu tenho prazer, eu vou me dedicar para ser o melhor. Mas atualizaram os modos de se consertar sapato, eu vou me atualizar junto, eu vou melhorar junto para fazer melhor, para poder exercer aquilo que Deus me chamou para exercer nesta sociedade, para abençoar os outros, fazer o melhor com dedicação, porque Deus está nos orientando dessa forma. Uma última questão que nós vamos pensar aqui, irmãos, é que isso tudo é muito importante para nós. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre a visão do trabalho, e que nós também precisamos passar isso para os outros. Nós que somos pais, vocês que são avós, precisamos passar isso para as novas gerações, porque nós temos uma geração de trabalhadores que não gostam de trabalhar, que não fazem trabalho com excelência. Por quê? Porque tudo é cansativo, e nós temos que passar para eles. Muitas vezes eles foram vocacionados para aquilo, eles precisam fazer com excelência, ensinar os filhos, ensinar os netos, que o trabalho é bênção de Deus. Pelo trabalho virá o sustento, e que essas pessoas, portanto, elas vão glorificar a Deus naquilo que elas fazem com excelência. Temos que ensinar as pessoas o que é vocação, quais são as aptidões. Você conhece muitas vezes o seu filho melhor do que o professor dele, porque você passa mais tempo, porque você convive mais, falando muitas vezes porque nem sempre é assim. E você sabe quais são os talentos, Ele está mostrando para você. Então direcione, oriente, mostre quais são as opções que ele pode ter no ambiente de trabalho, que ele vai então se desenvolver melhor, porque ele já está indo para aquele caminho. Nós então precisamos ensinar as pessoas para que as novas gerações possam também continuar glorificando ao Senhor. O que nós mais temos nas novas gerações é pessoas que não criam mais raízes como era antigamente. Pessoas que mudam de um trabalho para outro, muitas vezes pela situação financeira, porque não se preocupam com a vocação. Você via antigamente pessoas que estavam em um trabalho, às vezes não mudavam de trabalho a vida inteira, porque eram vocacionadas para aquilo, entenderam que elas deviam fazer aquilo da melhor maneira possível e faziam por toda a sua vida. Para que você foi vocacionado? Deus te chamou, portanto, faça para Ele. Glorifique ao Senhor em tudo aquilo que você for fazer. Lembre-se que é para isso que nós somos chamados, para honrar ao nosso Senhor, para servir ao nosso Senhor e abençoar o próximo naquilo que nós fazemos. Naquilo que você faz, você abençoa as pessoas? Você leva as pessoas a acharem um pouco mais atraente a fé que você tem? Pela excelência naquilo que você faz ao longo de toda a sua vida? Então sirva ao Senhor. Sirva naquilo que você faz para a glória de Deus, para abençoar o próximo. Lembre-se, como nós vimos Paulo falar na carta aos Efésios, que nós temos um Deus que vê o nosso trabalho. Aquilo que você faz, onde você estiver. Aquilo que você faz na sua casa. Faça para a glória de Deus. Lembre-se, portanto, que você tem um Senhor que está olhando por você e você é um servo dele, antes de mais nada. Então faça tudo com excelência.
Faça, portanto, para que as outras pessoas possam olhar para você e falar assim: é um ótimo trabalhador, é uma ótima empregada doméstica, é um ótimo na função que você faz. Que você possa levar as pessoas a observarem o que você faz. Tem um motivo por trás. Por que ele faz tão bem assim? Talvez você tenha a oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas. Lembre-se, portanto, que nós falamos aqui que Deus supre as necessidades. Nós temos um Deus que cuida de nós. Muitas vezes usa a igreja para isso, usa os irmãos, mas o Senhor conhece aquilo que nós estamos passando. Não busque, portanto, apenas pelo ganho financeiro, mas busque fazer aquilo conforme as aptidões que o Senhor te concedeu, que nisso você vai honrar a Deus, vai glorificar ao Senhor, fazendo com alegria, fazendo com toda a satisfação, com todos os talentos e aptidões que Deus te concedeu. Que Deus nos abençoe para nós sermos uma igreja que está na cidade, espalhada em meio a tantas profissões, tantos bairros, tantas famílias, e que em tudo nós possamos glorificar ao Senhor e levar outros a ver que nós fazemos o melhor, porque nós somos filhos de Deus e não porque nós queremos glória para nós. Alguém gostaria de comentar alguma questão para acrescentar na nossa lição? Podemos encerrar? Feche seus olhos então nesse momento para nós orarmos e agradecermos a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós nos colocamos diante do Senhor para agradecer porque nós temos liberdade para podermos ler a Tua Palavra, entender a verdade do Senhor e saber, ó Deus, que em tudo que nós fazemos ou que ainda vamos fazer, devemos fazer para o Senhor, ó Deus. Peço a Ti, ó Pai, que abençoe a todos que estão presentes, que puderam ouvir este momento, esta reflexão sobre aquilo que fazem, como servem. Que o Senhor esteja abençoando para que todos possam fazer com excelência, diante das suas aptidões, com alegria, para a glória do Senhor, ó Pai. Que em tudo, ó Deus, o Senhor venha a ser exaltado. Que as pessoas possam se sentir atraídas pela nossa fé, por nós fazermos o melhor. Que o Senhor abra portas para nós podermos falar da verdade do Senhor no ambiente de trabalho, se essa for a Tua vontade, Senhor. E que em tudo, ó Deus, o Senhor venha a ser honrado. Que as pessoas possam conhecer os melhores profissionais, os melhores artistas, os melhores em tudo que fazem, sendo estes da igreja do Senhor, sendo estes filhos do Senhor, que fazem para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vamos então